sou Laura Escobar, do Estúdio Laura Escobar, sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Lucas, capítulo 2 seguindo. E este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu a Galiléia, na cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem seus dias. A ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os anjos e os pastores. Haviam naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, e que hoje vós nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolva em faixa, deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus, as maiores alturas, e paz à terra entre os homens, a quem ele quer bem. E assentando-se deles os anjos para o céu, diziam aos pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. A circuncisão de Jesus. Completando 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. A apresentação de Jesus no templo. Passando-se os dias da purificação, de segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer o sacrifício segundo o que está escrito na referência da lei. Um par de rolas, 2 pombinhos. O cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelava-lhe o Espírito que não passaria pela morte antes de ver o Cristo Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e levou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel.
E estavam o pai e a mãe e o menino, admirados do que dele se dizia. Simeão abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos, que em Israel é para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a sua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. A profetisa Ana. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera em seu marido 7 anos desde que se casara, em que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava a noite e o dia em jejum e orações, e chegando naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. O menino Jesus, em Nazaré, cumprida todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O menino Jesus no meio dos doutores. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu aos 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume, terminando os dias da festa. Ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais soubessem. Pensando, porém, estar entre eles, os companheiros de viagem foram a caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os presentes e os conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos que ouviam muito se admiravam a sua inteligência das respostas. Logo, seus pais ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A pregação de João Batista. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Felipe, tetrarca da região da Utéria, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo e arrependimento da remissão de pecados, conforme tudo que está escrito no livro das palavras dos profetas Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Tudo vale será aterrado, e nivelados todos os nomes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, a multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura?
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também, já posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões interrogavam, dizendo: que havemos, pois, fazer? Respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Faça também publicanos para serem batizados. E perguntaram-lhe o mestre: que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com vosso soldo. João dá testemunha de Jesus. Estando a pouco da expectativa e discorrendo todos o seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem a sua mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a lançar João no cárcere. O batismo de Jesus. E aconteceu